Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma pergunta que foi realizada por Ricardo Leal, aqui nos comentários do YouTube. Ele pergunta o seguinte: os judeus ainda pagam os dízimos nos dias atuais? A resposta para esta pergunta é que, primeiramente, o judaísmo considera que todos os mandamentos da Torá, que são contabilizados tradicionalmente como 613, são mandamentos perpétuos e que jamais caducam. Pois afinal, os judeus consideram que estas leis foram inspiradas pelo próprio Deus de Israel, e por esta razão, os dízimos continuam também em pleno vigor em nossos dias. No entanto, existem dois principais contratempos em relação à prática dos dízimos atualmente. O primeiro é que o templo sagrado foi destruído, não sendo possível desta forma oferecer os dízimos que eram recebidos pelos sacerdotes em sacrifício. E também o segundo contratempo é que, além disto, devido à linhagem sacerdotal estar muito miscigenada, especialmente devido às grandes perseguições que os judeus sofreram em seus quase 2000 anos de história, após a destruição do templo e sua dispersão da terra de Israel, não é possível hoje ter uma plena certeza se alguém realmente é um levita. Com efeito, por estas razões, acaba não sendo possível cumprir devidamente o mandamento dos dízimos. No entanto, como os judeus compreendem que os dízimos de fato são mandamentos eternos, e nós observamos até mesmo nos vídeos anteriores aqui do canal, quando estávamos estudando sobre a história dos dízimos na antiga religião de Israel e no judaísmo do Segundo Templo, que também há um dízimo que era destinado aos pobres, aos órfãos e às viúvas. E os judeus procuram, então, separar um dízimo, isto é, ao menos 10% de suas rendas, para destiná-las à caridade. E nós encontramos algumas interessantes informações sobre como aplicar corretamente este dízimo de uma forma bastante resumida no Kitzur Shulchan Aruch de Shlomo Ganzfried, que é, na verdade, uma síntese do Código da Lei Judaica chamado Shulchan Aruch, que foi desenvolvido por Yosef Karo no século XVI. Apenas aqui como uma pequena nota que Shulchan Aruch significa mesa posta. Seria como se estivesse na mesa posta todas as leis do judaísmo ali então. Vamos observar então o que o Kitzur nos informa no 4º artigo do capítulo 34. E logo na sequência eu irei tecer alguns comentários com todos vocês. O dízimo não deve ser destinado para atos religiosos, tais como velas para a sinagoga ou algo parecido. Ele deve ser doado a um pobre. Contudo, quando existe a oportunidade de cumprir o mandamento de circuncidar o filho, ajudar a casar um casal de noivos pobres ou algo similar, ou ainda adquirir livros sagrados para estudar e emprestá-los a outras pessoas, e a pessoa não tem condições de fazê-lo com dinheiro próprio, é permitido usar o dinheiro do dízimo. Com isto, conforme observamos no texto, os dízimos devem principalmente ser utilizados aos pobres e necessitados, ou para cumprir um mandamento religioso de grande importância, como por exemplo a circuncisão ou o casamento, que nós observamos ali no texto. E além disto, um outro detalhe também muito importante é que parte do dízimo também poderia ser utilizado para adquirir livros sagrados, visando o desenvolvimento do estudo da Torá. Livros estes que, obviamente, conforme também menciona o texto, deveriam ser emprestados a outras pessoas. Agora, um aspecto muito importante da lei judaica que nós observamos em relação ao dízimo, que é uma concepção diferente daquilo que nós comumente encontramos no cristianismo, é que os dízimos não devem ser destinados a uma sinagoga, ou ao sustento de um rabino, ou quaisquer outros ministros, ou até mesmo elementos do culto, como por exemplo os castiçais que o texto ali menciona. Os dízimos devem necessariamente ser direcionados à caridade, contando apenas com algumas poucas exceções. Lembrando também, ainda um pequeno adendo, e aqui é um outro aspecto bastante importante da cultura e da religião judaica, é que os mandamentos relacionados à caridade são considerados tão significativamente importantes para os judeus que é considerado como se estivessem observando a todos os mandamentos da Torá. E por esta razão também é que os judeus, de forma geral, em todas as correntes do judaísmo, procuram ser realmente muito zelosos em relação à prática da caridade. Então, é desta forma que os judeus observam e procuram observar, então, o mandamento dos dízimos em nossos dias, oferecendo uma parte de no mínimo 10% para a caridade. E apenas ainda como uma outra nota antes de finalizar o vídeo de hoje,
que é 23 de dezembro, em que eu estou gravando aqui o vídeo, ontem, no dia 22 de dezembro, foi o dia 25 de Kislev, data em que o povo judeu começa a celebrar a festa de Hanukkah, também chamada de Festa das Luzes, em memória à reconsagração do templo após a revolta dos Macabeus que ocorreu no século II antes da Era Comum. Com isto, eu quero desejar também aqui um Hag Sameach Hanukkah, uma feliz festa de Hanukkah a todos os judeus que acompanham os vídeos aqui do canal. E também, daqui a apenas 2 dias, grande parte dos cristãos irão celebrar a solenidade do Natal. Também quero aproveitar para desejar um Feliz Natal a todos os cristãos que acompanham os vídeos aqui do canal. E quanto àqueles que são agnósticos ou ateus, que também acompanham os conteúdos aqui do canal, para vocês verem como o público aqui é bem variado, também eu desejo um feliz feriado a todos vocês. E antes de encerrar então, apenas aquele pacote youtubístico geral, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, para ajudar o canal a crescer e levar o conhecimento a muitas outras pessoas, e também para aqueles que desejam ajudar o canal de outras formas, podem conhecer o Apoia-se, bem como a lojinha do professor. Ambos links logo aqui abaixo do vídeo. Agradeço muito a todos e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.